Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos em mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. E hoje meditaremos nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Porém, antes eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, nós estamos em mais uma manhã em Tua presença e nós queremos Te glorificar, Te exaltar. Agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós queremos louvar-te por tanto amor, por tanta graça derramada sobre as nossas vidas. Senhor, alcance meus irmãos, minhas irmãs neste momento. Alcance, Senhor, os seus familiares, as suas congregações. Ó Espírito Santo, nos dê sabedoria sobre a Tua palavra. Nos ensine e que possamos aprender a colocar em prática no nosso dia a dia a Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, visite esses momentos que estaremos meditando em Tua palavra. E que o Teu amor nos alcance, que a Tua sabedoria vinda de Ti alcance as nossas vidas, Senhor, para que possamos vivenciar a Tua palavra no nosso dia a dia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 13, do versículo 1 ao 23, é a parábola do semeador, que utiliza de uma linguagem simples e imagens familiares da vida agrícola para transmitir uma profunda verdade espiritual sobre a receptividade do coração humano à palavra de Deus. Essa parábola nos convida a refletir sobre a maneira como recebemos a palavra de Deus em nossas vidas. O semeador representa aquele que proclama a mensagem do Evangelho, enquanto as sementes simbolizam a palavra de Deus. Os diferentes tipos de solo representam os diferentes estados do coração das pessoas que ouvem a mensagem. O solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem, e Satanás vem e rouba o que foi semeado em seus corações. Isso destaca a importância de estarmos atentos e abertos para compreender a mensagem do Senhor, para que não permitamos que ela seja roubada de nós. O solo pedregoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas. E quando enfrentam tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo desistem. Isso nos lembra da necessidade de cultivarmos uma fé sólida e resistente, que possa suportar os desafios que enfrentamos como seguidores de Cristo. O solo entre espinhos representa aqueles que permitem que as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufoquem a palavra, tornando-a infrutífera em suas vidas. Isso nos alerta sobre os perigos de deixar que as preocupações mundanas e os desejos materiais dominem nossos corações, impedindo o crescimento espiritual e a frutificação. Por fim, o solo fértil representa aqueles que recebem a palavra com um coração aberto e receptivo, permitindo que ela penetre profundamente e produza frutos abundantes em suas vidas. Esses são os verdadeiros discípulos de Cristo, cujas vidas são transformadas pela palavra de Deus e que dão testemunho do reino de Deus em meio a um mundo necessitado. Dos versículos 24 ao 30, nós temos a parábola do joio e do trigo, onde Jesus também se utiliza de exemplos agrícolas para transmitir uma importante lição espiritual sobre o convívio entre o bem e o mal no mundo. Essa parábola nos convida a refletir sobre a convivência do bem e do mal no mundo e sobre a paciência e o julgamento divino. O trigo representa os filhos do reino, aqueles que seguem a Deus e produzem frutos de justiça e amor, enquanto o joio representa os filhos do maligno, aqueles que se opõem a Deus e causam divisão e destruição. Uma das lições centrais dessa parábola é a necessidade de paciência e discernimento diante das situações de aparente conflito entre o bem e o mal. Assim como o dono do campo instruiu seus servos a esperarem até a colheita para separar o joio do trigo, também nós somos chamados a confiar na sabedoria e no tempo de Deus para realizar o julgamento final. Além disso, essa parábola nos ensina sobre a importância da coexistência pacífica e do respeito mútuo, mesmo diante da presença do mal ao nosso redor. Assim como o trigo e o joio crescem lado a lado no campo, também nós devemos aprender a conviver com aqueles que pensam e agem de maneira diferente, buscando sempre testemunhar o amor e a verdade de Cristo em todas as circunstâncias. Outro aspecto relevante dessa parábola é a promessa de colheita futura.
no qual o trigo será recolhido para o celeiro e o joio será queimado no fogo. Isso nos lembra da certeza da vitória final do reino de Deus sobre o mal e da justiça divina que será estabelecida no fim dos tempos. Nos versículos 31 e 32, Jesus conta a parábola do grão de mostarda. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda que um homem semeia em seu campo. O crescimento do grão de mostarda até se tornar uma grande árvore simboliza o desenvolvimento e a expansão do reino de Deus ao longo do tempo. O que começa como algo pequeno e aparentemente insignificante, eventualmente se tornará algo grandioso e impactante, capaz de abrigar e sustentar muitos. Essa imagem nos lembra da natureza dinâmica e poderosa do reino dos céus, que está em constante crescimento e transformação, influenciando e abençoando todas as áreas da vida humana. Além disso, a imagem dos pássaros que faz ninho nos ramos da árvore destaca a abrangência e a hospitalidade do reino de Deus. Assim como os pássaros encontram refúgio e sustento nos ramos da árvore, todas as pessoas são convidadas a encontrar acolhimento e proteção no reino de Deus. Não há limites na abrangência do reino de Deus. Aqueles que são atraídos pela pregação do evangelho, essa mesma palavra que os atrai, também lhes dá subsídios para viver a vida abundante do reino. Essa parábola também nos desafia a examinar nossa própria contribuição para o crescimento do reino de Deus. Assim como o homem semeia o grão de mostarda em seu campo, somos chamados a semear as sementes do evangelho em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Mesmo que nossos esforços parecem pequenos e insignificantes, podemos confiar que Deus os usará para promover o crescimento e a expansão do seu reino, de maneira que ultrapassam nossa compreensão. Nos versículos 34 ao 43, Jesus explica as parábolas aos seus discípulos. Esta cena nos mostra a importância do ensino direto e pessoal de Jesus aos seus seguidores. Ele não apenas contava histórias, mas também as explicava para que seus discípulos pudessem compreender plenamente os princípios do reino de Deus. Isso destaca o cuidado e a atenção de Jesus para com aqueles que estavam dispostos a aprender e seguir os seus ensinamentos. Ao explicar as parábolas, Jesus revela verdades profundas sobre o reino de Deus e o seu impacto na vida das pessoas. Ele fala sobre a importância da receptividade no coração humano à palavra de Deus, a realidade da coexistência do bem e do mal e a natureza dinâmica e expansiva do reino e a promessa da vitória final sobre o mal e o julgamento divino. O versículo 44, nós temos a parábola do tesouro escondido. Essa parábola utiliza uma imagem simples e impactante para transmitir uma verdade espiritual essencial. O reino de Deus é de valor incomparável e aqueles que o encontram estão dispostos a sacrificar tudo para obtê-lo. O tesouro escondido representa a riqueza espiritual e as bênçãos do reino de Deus, que estão disponíveis para todos aqueles que o buscam com sinceridade e devoção. O homem que descobre o tesouro e vende tudo o que possui para adquirir o campo nos ensina sobre a importância da prioridade e do comprometimento daqueles que seguem a Jesus. Ele reconhece o valor supremo do tesouro do reino de Deus e está disposto a abrir mão de tudo o que possui para obtê-lo. Isso nos desafia a avaliar nossas próprias prioridades e a estar dispostos a sacrificar qualquer coisa que nos impeça de viver plenamente no reino de Deus. Além disso, essa parábola nos lembra da alegria e da satisfação que vem ao encontrar e possuir o tesouro do reino de Deus. Assim como o homem na parábola se enche de alegria ao descobrir o tesouro escondido, também nós experimentamos uma profunda sensação de realização e plenitude quando encontramos nossa identidade e propósito em Cristo. Nos versículos 45 e 46, nós temos a parábola da pérola de grande valor. Essa parábola utiliza também uma imagem simples, porém poderosa, para transmitir uma verdade espiritual essencial. O reino de Deus é de valor inestimável, e aqueles que o encontram estão dispostos a sacrificar tudo para possuí-lo. A pérola de grande valor representa a preciosidade e as bênçãos do reino de Deus, que são incomparáveis a qualquer outra coisa neste mundo.
O negociante que encontra a pérola de grande valor nos ensina sobre a importância da busca diligente e do reconhecimento do valor do reino de Deus. Ele investe tempo e esforço na busca por algo de grande valor. E quando finalmente encontra a pérola preciosa, reconhece imediatamente seu valor supremo e está disposto a sacrificar tudo para possuí-la. Isso nos desafia a dedicar nossas vidas à busca do reino de Deus e a valorizá-lo acima de todas as outras coisas. Além disso, essa parábola nos lembra da alegria e da satisfação que vem ao encontrar e possuir o tesouro do reino de Deus. Assim como o negociante se regozija ao encontrar a pérola de grande valor, também nós experimentamos uma profunda sensação de realização e plenitude quando encontramos nossa verdadeira identidade no propósito de Cristo. Nos versículos 47 ao 50, a parábola da rede lançada ao mar. Essa parábola utiliza uma imagem comum da pesca para transmitir uma verdade espiritual essencial. Assim como a rede recolhe peixes de toda a espécie, o reino de Deus inclui pessoas de todos os tipos de origens. No entanto, assim como os pescadores separam os peixes bons dos ruins, haverá um dia em que haverá uma separação entre os justos e os ímpios no julgamento final. O lançamento da rede ao mar nos ensina sobre a amplitude e a abrangência do reino de Deus. Assim como a rede não faz distinção entre os peixes que recolhe, o reino de Deus está aberto a todos aqueles que desejam entrar nele, independente de sua origem, status social ou passado. Isso ressalta a natureza universal e acolhedora do convite de Deus para todos os seres humanos. No entanto, a separação dos peixes bons dos ruins nos lembra da realidade do julgamento final e da necessidade da responsabilidade diante de Deus. Assim como os pescadores separam os peixes bons para serem preservados e os ruins para serem descartados, também haverá um dia em que Deus separará os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Nos versículos 51 e 52, a metáfora do dono da casa que tira coisas novas e velhas de seu tesouro nos ensina sobre a importância da continuidade e da renovação na compreensão do reino de Deus. Assim como um dono de casa valoriza tanto os tesouros de sua herança familiar quanto as novas descobertas que faz, nós também devemos vivenciar tudo que já aprendemos da palavra do Senhor e nos lembrarmos que há tanto a aprender, que há tanto a conhecer para que possa se renovar os tesouros da palavra do Senhor em nossas vidas. Essa parábola também nos lembra da riqueza e da profundidade da palavra de Deus, que contém uma variedade de ensinamentos e princípios que são relevantes para todas as áreas da vida humana. Assim como um tesouro contém uma variedade de itens valiosos, a palavra de Deus contém uma variedade de verdades e ensinamentos que podem enriquecer e transformar as nossas vidas. Uma das lições centrais dessa parábola é a importância da busca constante por entendimento e sabedoria espiritual. Assim como o escriba instruído no reino dos céus está continuamente tirando coisas novas e velhas de seu tesouro, também devemos estar continuamente buscando crescer em nosso conhecimento e compreensão do reino de Deus. E para finalizar o capítulo 13, dos versos 53 ao 58, nós temos a rejeição de Jesus em Nazaré. Essa narrativa nos mostra como a familiaridade pode gerar desdém e incredulidade, mesmo em relação àquele que é o Filho de Deus. Os habitantes de Nazaré, ao invés de se maravilharem com os ensinamentos e milagres de Jesus, ficam perplexos e ofendidos com ele. Eles questionam sua origem humilde e não conseguem enxergar além de sua aparência exterior familiar. A rejeição de Jesus em Nazaré nos ensina sobre a dureza do coração humano e a tendência de resistir à obra de Deus. Mesmo quando ela está diante de nós, os habitantes de Nazaré, ao invés de reconhecerem e aceitarem Jesus como o Messias prometido, escolheram rejeitá-lo com base em suas origens terrenas e familiares. Eles permitem que sua familiaridade com ele os impeça de ver a grandeza de sua missão divina.
No capítulo 14, do verso 1 ao 12, nos leva a um momento sombrio na narrativa do Evangelho, com a trágica morte de João Batista. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, é apresentado como um personagem que, apesar de intrigado e temeroso diante dos relatos sobre Jesus, é movido mais pela superstição e pela culpa do que pelo verdadeiro desejo de conhecer a verdade. A narrativa da morte de João Batista revela não apenas a crueldade e a corrupção do poder político da época, mas também a fidelidade e a coragem do precursor de Jesus. Mesmo diante da prisão e da ameaça iminente de morte, João manteve sua integridade e sua missão, proclamando a verdade sem medo das consequências. Sua execução brutal é um lembrete contundente dos perigos enfrentados pelos profetas e mensageiros de Deus ao confrontar o pecado e a injustiça do mundo. Além disso, a narrativa destaca a influência maligna de Herodias sobre Herodes, levando-o a cometer um ato hediondo para satisfazer os seus desejos egoístas e preservar sua honra diante dos seus convidados. A dança sedutora de Salomé e a promessa precipitada de Herodes revelam a fragilidade moral e espiritual de um governante que cede aos caprichos de sua própria corte em vez de buscar a justiça e a retidão. A morte de João Batista também serve como um lembrete poderoso da oposição enfrentada por Jesus e seus seguidores. Assim como João foi perseguido e morto por sua fidelidade a Deus, Jesus enfrentará a mesma consequência nas mãos das autoridades religiosas e políticas de sua época. No entanto, essa adversidade não é motivo de desespero, mas sim um testemunho da verdade e da justiça que acompanha o caminho daqueles que escolhem seguir a Deus acima de tudo. Dos versículos 13 ao 21, nós temos a multiplicação de pães e peixes. Tudo começa com Jesus, ao saber da morte de João Batista, seu primo e precursor, ele busca um lugar solitário para refletir e orar. No entanto, a multidão segue-o ansiosa para receber os seus ensinamentos. Ao ver a multidão, Jesus é movido pela compaixão e se dedica a curar os doentes que o rodeiam, demonstrando seu amor incondicional e sua disposição para atender às necessidades físicas e espirituais daqueles que o procuravam. À medida que o dia avança, os discípulos preocupados com a fome da multidão sugerem a Jesus que os dispense para que possam comprar comida nas aldeias vizinhas. No entanto, Jesus desafia-os a encontrar uma solução entre eles mesmos. Diante da aparente escassez de recursos, apenas 5 pães e 2 peixes são encontrados. Jesus não se deixa levar pela preocupação, mas, em vez disso, abençoa os alimentos e os distribui entre a multidão. O que se segue é um milagre impressionante. Os 5 pães e os 2 peixes não apenas alimentam a multidão, mas sobram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Esse milagre não é apenas uma demonstração do poder sobrenatural de Jesus sobre a natureza, mas também uma revelação de sua capacidade de multiplicar os recursos disponíveis para atender às necessidades das pessoas. Além do aspecto físico do milagre, há também um significado espiritual profundo nessa passagem. Jesus, ao alimentar a multidão, está apontando para sua própria identidade como pão da vida, aquele que satisfaz a fome espiritual da humanidade. Ele oferece não apenas comida material, mas também alimento espiritual, convidando as pessoas a se alimentarem dele e a encontrar verdadeira satisfação e plenitude no seu amor e graça. Nos versículos 22 ao 33, nós temos o relato de Jesus andando sobre as águas. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus dispensa a multidão e fala para que os seus discípulos pegassem um barco e fossem para o outro lado, que Jesus ia ficar só para ter o seu momento de oração. Mas no meio da madrugada, uma tempestade surge no mar, fazendo com que o barco dos discípulos seja sacudido pelas ondas e pelo vento contrário. Em meio ao caos da tempestade, Jesus se aproxima deles caminhando por sobre as águas. A reação dos discípulos é de medo e incredulidade, pois eles não conseguem entender como alguém poderia caminhar sobre as águas. No entanto, Jesus os tranquiliza dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, impetuoso como sempre, pede para ir até Jesus sobre as águas. Jesus concede, e Pedro dá alguns passos antes de começar a afundar devido ao medo. Ele clama por Jesus, que prontamente o alcança e o levanta.
Este episódio é cheio de simbolismo e lições espirituais profundas. Primeiramente, ele destaca o poder absoluto de Jesus sobre a natureza, mostrando que ele é o Senhor sobre o mar e sobre todas as circunstâncias da vida. Além disso, a reação dos discípulos revela a luta comum da fé e do medo que todos enfrentamos. Assim como Pedro, muitas vezes nos encontramos ansiosos e incertos em meio às tempestades da vida. Mas Jesus está sempre presente, estendendo sua mão para nos levantar quando começamos a afundar. Outra lição importante nesse relato é a necessidade de confiança inabalável em Jesus, mesmo quando as circunstâncias parecem assustadoras. Pedro começa a afundar quando tira os olhos de Jesus e se concentra no vento e nas ondas ao seu redor. Da mesma forma, quando perdemos de vista a presença e o poder de Jesus em nossas vidas, podemos nos sentir sobrecarregados pelo medo e pela ansiedade. No entanto, quando nos concentramos nele e confiamos plenamente em seu cuidado e proteção, descobrimos que ele é mais do que capaz de nos sustentar em meio às tempestades mais violentas. E para finalizar o capítulo 14, dos versos 34 ao 36, Jesus, após chegar do outro lado da margem, em Genezaré, ele é reconhecido pelas pessoas que vão avisando e uma grande multidão se aglomera ao lado de Jesus. O gesto de trazer os doentes para Jesus revela a profunda confiança que as pessoas depositam nele, como o único capaz de trazer alívio e cura para suas aflições. Essa confiança é tão grande que muitos simplesmente buscavam tocar a franja de suas vestes, acreditando que isso seria suficiente para experimentar a restauração completa. No capítulo 15, do verso 1 ao 20, no início do texto, vemos os fariseus e escribas confrontando Jesus, questionando por que os seus discípulos transgrediam as tradições dos antigos ao não lavarem as mãos antes de comer. Este era um costume enraizado na tradição judaica, considerado essencial para a pureza ritual. No entanto, Jesus não se intimida com a acusação dos líderes religiosos e lança uma resposta contundente, expondo a hipocrisia por trás de sua preocupação com as tradições externas. Ele cita o profeta Isaías 29:13, destacando que honrar a Deus com os lábios enquanto o coração está distante é vão. Ao confrontar a tradição, Jesus não está abolindo a importância da pureza ritual, mas sim apontando para uma pureza mais profunda e verdadeira, que brota de um coração transformado pelo amor e pela fé. Ele convida os seus seguidores a transcenderem as formalidades religiosas e a se concentrarem na verdadeira devoção a Deus. Nos versículos 21 ao 28, nós vemos o relato de uma mulher cananeia. O texto começa com Jesus deixando a região de Israel e indo em direção a Tiro e Sidom, territórios gentílicos. É nesse contexto que uma mulher cananeia se aproxima dele, clamando por ajuda para sua filha que estava possuída por um demônio. Essa mulher enfrenta uma série de desafios, não apenas por ser gentia, mas também por ser uma mulher em uma sociedade onde o papel das mulheres era muitas vezes diminuído. A resposta inicial de Jesus pode parecer surpreendente e até mesmo desconcertante. Ele afirma que veio apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aparentemente rejeitando o pedido da mulher. No entanto, a mulher cananeia não se deixa deter por essa aparente recusa. Ela se ajoelha diante de Jesus, implorando novamente por ajuda. É então que vemos a fé dessa mulher sendo recompensada. Jesus elogia sua fé e concede o pedido dela, libertando sua filha do domínio demoníaco. Este é um momento poderoso que ilustra a grandeza da fé, independente da origem étnica ou status social. A mulher cananeia nos ensina que a fé verdadeira é persistente, corajosa e confiante na bondade e no poder de Jesus. Para finalizar o capítulo 15, dos versículos 29 ao 39, Jesus segue ensinando e curando, e multidões o seguem até o alto de um monte. Lá ele realiza uma série de milagres impressionantes. O texto nos conta que ele curou os enfermos, os coxos, os cegos, os mudos e muitos outros, gerando grande admiração entre as pessoas. Esses milagres não apenas demonstram o poder sobrenatural de Jesus, mas também revelam sua profunda compaixão pela condição humana sofredora. É interessante
interessante observar como Jesus não se limita apenas a curar as pessoas, mas também as alimenta. Ele percebe a necessidade física da multidão e decide não apenas saciar sua fome espiritual com seus ensinamentos, mas também sua fome física. Assim como no relato da multiplicação de pães e peixes, Jesus realiza outro milagre de alimentação, desta vez alimentando 4.000 homens, além de mulheres e crianças, com apenas 7 pães e alguns peixes. Este milagre não apenas demonstra o poder de Jesus sobre a natureza, mas também sua capacidade de prover abundantemente para as necessidades de seus seguidores. Ele não apenas satisfaz a fome física da multidão, mas também simboliza sua capacidade de satisfazer plenamente a necessidade espiritual da humanidade. No capítulo 16, do verso 5 ao 12, ao usar a imagem do fermento, Jesus emprega um conceito familiar para transmitir uma verdade espiritual profunda. O fermento, comumente associado ao processo de fermentação do pão, era visto tanto como um símbolo de crescimento e vitalidade quanto um grande agente de corrupção. Neste contexto, Jesus adverte seus discípulos sobre os ensinamentos e influência dos fariseus e saduceus, comparando-os a um fermento que pode contaminar e corromper. Essa advertência de Jesus é relevante não apenas para os discípulos daquela época, mas também para nós hoje. Somos constantemente expostos a uma variedade de influências e ensinamentos que podem moldar nossa crença e comportamentos. Assim como o fermento pode afetar toda a massa de pão, as ideias e práticas dos fariseus e saduceus poderiam se espalhar e contaminar a comunidade dos seguidores de Jesus. No entanto, Jesus não apenas adverte sobre os perigos do fermento dos líderes religiosos, mas também encoraja os discípulos a serem vigilantes e cautelosos em relação a eles. Ele os lembra de sua capacidade de discernir e entender a verdade espiritual, encorajando-os a não se deixarem enganar pelas aparências externas, mas a olharem além delas para discernir o verdadeiro caráter e propósito. Dos versículos 13 ao 20, o texto começa com Jesus questionando seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é. Essa pergunta serve como uma oportunidade para os discípulos compartilharem as percepções comuns sobre Jesus entre o povo da época. No entanto, Jesus vai além e direciona a questão de maneira mais pessoal, perguntando aos discípulos quem eles acreditam que ele seja. É então que Pedro, em um momento de clareza e inspiração divina, faz uma confissão extraordinária. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta confissão de Pedro não é apenas uma simples resposta à pergunta de Jesus, mas uma declaração de fé profunda e verdadeira na identidade divina de Jesus. Pedro reconhece Jesus como o Messias esperado, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. A resposta de Jesus à confissão de Pedro é igualmente significativa. Ele não apenas confirma a verdade da declaração de Pedro, mas também o abençoa, chamando-o de bem-aventurado e declarando que esta revelação não veio de conhecimento humano, mas foi revelada a Pedro pelo Pai Celestial. Além disso, Jesus aproveita este momento para estabelecer a fundação da sua igreja. Ele declara a Pedro que ele é a pedra sobre a qual ele construirá a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta declaração enfatiza a autoridade e o papel central de Pedro na comunidade dos seguidores de Jesus, bem como a promessa da vitória final do reino de Deus sobre as forças do mal. Dos versos 21 ao 23, Jesus prevê sua morte e ressurreição. Jesus começa a falar explicitamente sobre o seu destino de sofrimento e morte nas mãos das autoridades religiosas e políticas da época. Ele prevê não apenas sua morte, mas também sua ressurreição ao terceiro dia. No entanto, a reação dos discípulos é de choque e incredulidade, especialmente a de Pedro, que se atreve a repreender Jesus por falar sobre a sua própria morte. É interessante notar, apenas momentos antes, Pedro havia sido elogiado por sua confissão de fé em Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. No entanto, agora ele age movido por um desejo de evitar o sofrimento e a morte do seu mestre. Pedro, assim como os outros discípulos, ainda não compreende plenamente o propósito e o significado da missão de Jesus na terra. A resposta de Jesus à repreensão de Pedro é contundente. Ele confronta Pedro chamando para trás de mim, Satanás, e acusando-o de ser um obstáculo em seu caminho para cumprir a vontade do Pai. Jesus reitera a necessidade absoluta de sua morte e ressurreição como parte do plano divino de redenção da humanidade.
Este episódio nos lembra da complexidade da missão de Jesus e da dificuldade que seus seguidores enfrentaram em compreender o seu significado total. Para os discípulos, a ideia de um Messias que sofre e morre era difícil de aceitar, pois ia contra suas expectativas de um libertador político e militar. E para finalizar o capítulo 16, dos versos 24 ao 28, Jesus começa delineando os 3 princípios fundamentais do discipulado radical: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele. Esses princípios representam uma completa inversão dos valores do mundo e muitas vezes buscam a autoindulgência e a autopreservação. Em vez disso, Jesus está chamando seus seguidores a abandonar suas próprias vontades e desejos em favor da vontade de Deus e do serviço aos outros. Negar-se a si mesmo implica em deixar de lado o egoísmo e a busca por autossatisfação, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Isso significa estar disposto a sacrificar nossas próprias vontades e ambições em prol do reino de Deus. Tomar a cruz é uma metáfora poderosa que evoca a ideia de aceitar o sofrimento e a adversidade como parte do caminho do discipulado. Assim como Jesus carregou sua cruz até o Calvário, seus seguidores são chamados a carregar suas próprias cruzes, enfrentando as dificuldades e desafios com coragem e fé. Seguir a Jesus implica em comprometer-se com Ele de todo o coração e seguir o seu exemplo de amor sacrificial e serviço aos outros. Isso significa estar disposto a caminhar onde quer que Jesus nos leve, mesmo que isso signifique abandonar conforto e segurança. Esse chamado ao discipulado radical é desafiador, mas também é recompensador. Jesus promete que aqueles que estão dispostos a perder suas vidas por causa dele irão encontrá-las verdadeiramente. Em outras palavras, o verdadeiro significado e propósito da vida são encontrados em seguir a Jesus de todo o coração, em vez de buscar a gratificação egoísta e temporária. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos no capítulo 13, do 1 ao 23, sobre a parábola do semeador. Nessa parábola, somos desafiados a examinar o estado dos nossos próprios corações e a maneira como recebemos a palavra de Deus. Devemos buscar cultivar um coração fértil, receptivo e comprometido com a verdade do Evangelho, para que possamos produzir frutos que glorifiquem a Deus e abençoem o mundo ao nosso redor. Queridos, o estado do meu e do teu coração, nós precisamos trabalhar sobre isso, nós temos responsabilidade. Como que está a recepção do seu coração à palavra do Senhor? Como que está a sua preocupação, o seu envolvimento e a sua dedicação? Pois mudar o estado do coração de beira do caminho, dos pedregulhos, dos espinhos, para um coração fértil, depende do nosso posicionamento. Que Deus os abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.